É muito bom se surpreender com um livro, mesmo que ele seja um clássico da literatura já muito comentado, né? Oi gente, eu sou a Nini e hoje eu tô aqui para conversarmos sobre Frankenstein de Mary Shelley. Essa foi mais uma leitura para o meu projeto 1001 livros para ler antes de morrer, e caso tu tenha curiosidade em saber quando eu comecei e qual é a minha ideia para ir incluindo essa leitura ao longo dos anos, porque sim, esse é um projeto para a vida toda, é só conferir o link do post aqui embaixo no box de informações. Então tá, bora falar sobre o livro então. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu vou misturar sinopse já com alguns pontos positivos e no final eu vou comentar o que eu não gostei tanto assim. Então, gente, o primeiro aspecto que me surpreendeu desse livro, e eu não lembro se já tinha lido sobre isso antes ou até visto algum comentário em vídeo, reportagem, entrevista, é que ele é um relato de navegação. Então essa história começa com o envio de cartas de um irmão para sua irmã. Esse irmão, ele é o chefe da expedição, ele que organizou essa viagem, ele está indo para os mares do norte, eu tô aqui tentando procurar o nome dele. Então eles estão viajando a cada cidade onde é possível enviar cartas, ou seja, onde ainda existe o correio. Esse irmão vai atualizando a sua irmã do rumo da viagem, do que tem acontecido, também de como essa tripulação tem se comportado, né? E o nome dele é R. Walton. Em um determinado ponto da viagem, já quando eles estão bem próximos do norte, com gelo por todos os lados, eles avistam uma figura num lugar totalmente improvável. Aquilo chama muito a atenção tanto de Walton quanto de sua tripulação, e eles vão descobrir, se aproximando e tentando desvendar esse mistério, que é uma pessoa. Então esse pessoal vai fazer o resgate e depois de alguns dias de recuperação, já que essa pessoa foi encontrada num estado muito debilitado, descobriremos que o homem em questão é Victor Frankenstein. E a partir daí, então, a história vai começar de fato. O segundo ponto que eu gostei muito desse livro, eu fiquei me policiando desde o momento em que ele acontece, é que a partir do momento em que Victor acorda, todos ali estão muito curiosos para saber como ele chegou naquele ponto onde não existe humanidade, não existe aldeia, não existe nada perto. É totalmente improvável e incompreensível entender como ele chegou até lá, já que o próprio navio está preso no gelo e precisa de uma mudança aí no tempo para conseguir sair dali, navegar para algum lugar e sair dos mares do norte. Então, assim que ele acorda, ele vai começar a contar a sua história desde a infância para esses tripulantes e para o Walton, que é o chefe ali da viagem, e o Walton, muito impressionado com tudo e com essa figura, vai registrar essa história numa espécie de diário. Então eu fiquei me policiando a todo momento por dois motivos. Primeiro, porque essa história é contada pelo Frankenstein, então a gente tem a visão dele dos fatos, como ele interpretou os fatos e tudo que acontece, e a gente também tem a transcrição da história por um jovem Walton muito empolgado com a descoberta desse homem num lugar totalmente improvável. Mas logo de cara eu percebi que eu não ia precisar fazer esse filtro todo, porque, gente, Victor Frankenstein é uma figura totalmente desprezível. Eu detestei o personagem desde o começo, quando ele ainda estava contando sobre a sua infância, porque desde ali é possível perceber como ele é totalmente obsessivo com certas ideias. Outro aspecto que me chamou muita atenção nesse livro, e eu não tinha ideia, porque na verdade eu imaginei o desenvolvimento dele totalmente diferente, é que essa história é extremamente psicológica. Eu até imaginei que ela teria aspectos de ação e de aventura em primeiro plano, e isso existe ao longo, né, ali da jornada do Victor Frankenstein, mas esse é um livro com um foco bastante na parte psicológica desse personagem. Me lembrou um pouco, gente, as discussões que eu encontrei, por exemplo, em O Médico e o Monstro do Stevenson. É claro que o desenvolvimento daquela história e dessa são bem diferentes, mas essas questões psicológicas envolvendo o personagem, envolvendo a estabilidade mental dele, a instabilidade da própria personalidade dele, conversando com as pessoas e se relacionando com as pessoas, me lembrou muito daquela mesma discussão enquanto eu lia O Médico e o Monstro. Então isso me surpreendeu, e ao mesmo tempo que foi um ponto positivo, foi
algo negativo que eu vou comentar mais pra frente no vídeo. Já comentei também com vocês que desde o primeiro momento eu antipatizei com o Victor Frankenstein. Ele me pareceu uma figura muito perigosa ainda na infância, e um aspecto interessante dessa história é que ele fica obcecado com a ciência quando ainda é criança, e quando ele sai da casa dos pais para ir para a faculdade, pelo que eu já li dos livros dessa época, isso acontecia mais ou menos por volta dos 15, 16 anos, ele descobre que todos esses anos de estudo dele foram em vão, porque aquelas coisas que ele estudou, na verdade, estão defasadas. Outros cientistas modernos, né, modernos para o contexto do livro, ele se passa em algum momento do século XVIII, da década de 30, de 1700 e poucos. Então, quando ele chega na faculdade, ele vai ter contato com seus professores ali para continuar seus estudos. Ele descobre que aqueles anos de dedicação, de certa forma, foram perdidos, porque tudo aquilo já foi refutado, já foi testado de novo e outras teorias surgiram a partir dali. Victor fica um pouco balançado com isso, mas logo ele começa uma nova obsessão. E é aí que vai então entrar o ponto principal. Victor vai descobrir o segredo da vida, e a partir desse ponto ele resolve que ele vai criar uma criatura para dar vida e testar mesmo se essa descoberta funciona ou não. Se eu não gostei de Victor Frankenstein, eu acho que vocês podem imaginar que eu simpatizei de cara com a criatura. E um aspecto dessa história que eu já vou começar a considerar aqui os pontos negativos é que sempre que eu ouvia ou lia alguma coisa sobre Frankenstein ou algum tipo de referência a esse livro, seja em programas de TV, em filmes, em desenhos, enfim, no que for, eu sempre pensei que essa história fosse focada na criatura que Victor cria, porém não, esse é um livro focado no Dr. Frankenstein, no cientista Frankenstein. Eu não sei como é que eu mantive essa ideia da criatura mesmo sabendo, mesmo descobrindo depois que Frankenstein na verdade era o cientista e não a coisa que ele criou. Mas eu gostaria de ter visto a presença dessa criatura muito mais no livro, porém no único capítulo que ela aparece, que é narrado pelo Victor Frankenstein, mesmo assim é um capítulo muito comovente, foi o meu capítulo favorito do livro. Sem dúvida eu gostaria de ter visto mais a criatura ao longo das páginas, principalmente nesse capítulo então que ele vai descrever o que aconteceu com essa criatura, para onde ela foi e como após a sua criação ela teve influência, né, na sua vida, no caso na vida de Victor Frankenstein. Eu gostaria muito de ter visto mais capítulos pelo ponto de vista ou relatando, né, os encontros que Victor teve com a sua criação. E outro aspecto, gente, que eu quero comentar aqui com vocês como negativo é que o Victor tem uma mania muito chata ao longo desse livro, que é a seguinte: ele faz então, né, suas experiências e não mede esforços para atingir seus objetivos, depois ele enjoa daquilo, simplesmente não quer mais, só que ele não pesa suas consequências. E sempre que está prestes a acontecer um momento de crise, Victor Frankenstein passa mal, fica de cama e só acorda quando a crise, o pior da crise, já passou. Ou seja, a poeira baixou. É como se esse personagem tivesse esse mecanismo de defesa que todas as vezes em que ele precisa enfrentar uma situação limite, ele tem esse blackout, né? Porque ao que dá a entender ali, esse problema é um problema psicológico, que ele tem um descontrole mental e não consegue se situar. Então, em todos os momentos chaves de confronto do livro, o Victor passa por isso, acorda depois de um tempo e a poeira já está assentada, ele não enfrentou o pior da crise. Então, esse é um ponto que eu considerei negativo porque eu não gostei, mas esse é um ponto que a gente pode discutir demais, afinal a personalidade do Victor, ela é bem peculiar. No geral, gente, Frankenstein foi uma experiência muito positiva, o livro me surpreendeu de várias maneiras e infelizmente eu gostaria de ter visto a presença da criatura um pouco mais presente aqui no livro. Não acontece a presença da criatura mais presente, eu acho que isso ficou confuso, mas vocês entenderam, né? Enfim, eu gostaria de ter visto mais da perspectiva da criatura, quem sabe até pelos seus próprios lábios, mas isso não acontece. Apesar de tudo, foi uma leitura que eu adorei ter feito, porque agora sim eu já matei dúvidas e curiosidades que eu tinha em relação a essa obra e descobri que na verdade ela não é focada tanto assim na criatura, ela é focada principalmente nos distúrbios mentais ou psicológicos ou de personalidade do Victor Frankenstein.
E para terminar o vídeo, gente, eu separei uma citação aqui para comentar com vocês. Eu não quero me estender muito, porque é um livro que, para quem não leu ainda, vale algumas surpresas que acontecem ao longo do enredo, ao longo desse relato do Victor Frankenstein. Então eu separei um quote aqui que eu gostei muito e depois eu volto para me despedir. Um ser humano normal deve sempre preservar a calma e a paz de espírito e jamais permitir que um desejo ou uma paixão passageira perturbe sua tranquilidade. Não creio que a busca do saber faça ceder a essa regra. Se o trabalho a que você se entrega tende a diminuir suas afeições e a destruir seus gostos pelos prazeres simples, aos quais nada se pode misturar, então aquela ocupação é ilegítima, isso é, não é própria para a mente humana. Então é isso, gente, mais um livro do projeto 1001 Livros riscado da lista ou lido com sucesso. Espero que vocês tenham gostado de alguns pontos que eu abordei aqui no vídeo, alguns destaques que eu separei. Eu acho que tem muitas surpresas ainda que eu não comentei, que a gente pode discutir nos comentários, caso vocês queiram. Lembrando sempre que se você for falar de um momento crucial aí da história, sinaliza com um asterisco, com um spoiler em letra maiúscula, só para o pessoal que lê os comentários não pegar alguma informação que não queira, não é mesmo? E, bom, leitura sim, mais do que recomendada. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já leram Frankenstein de Mary Shelley, se vocês também estão fazendo o projeto 1001 Livros. Lá no post no blog, quando eu criei, né, a minha versão do projeto, porque esse é um projeto que vários leitores têm, independente de ter blog ou canal, muitas pessoas fazem esse projeto. Eu comentei que a minha intenção não é ler os 1001 livros, mas ler todos os livros indicados pelo 1001 Livros para ler antes de morrer, que eu tenho interesse. Então, se tu também faz esse projeto, me conta aqui embaixo como tu tem incluído aí as leituras ao longo da tua rotina. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.